Bem-vindos a todos. Agora começaremos a resolução da Unicamp 2013. Vamos lá, história da Unicamp aqui no www.teravestibular.com.br. Vamos lá, Tera Vestibulares, está aí, mais de 1000 videoaulas. Bom, continuando aqui, tudo bem com vocês? A gente vai ver então a prova de história. Prova de história do vestibular da Unicamp. Belíssimo vestibular, dos melhores vestibulares do Brasil. Vestibular da Unicamp. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Então a gente vai começar essa resolução. Depois de fazer as resoluções do Enem, são 180 questões da FUVEST, vou falar o que eu acho aí da Unicamp. Vamos lá. Então, na primeira questão, a gente tem aqui a sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense, que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação "sei que nada sei", registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. O "sei que nada sei" é um ponto de partida para a filosofia, pois qual é o ponto de partida aqui? Sei que nada sei. Então, o primeiro passo da reflexão socrática, né, é o reconhecimento da própria ignorância. Que ninguém sabe tudo, né? Então não se trata de mera disposição e humildade, mas de predisposição para a sabedoria, para sempre estar aberto para novos conhecimentos, né? Para esse filósofo, então, o conhecimento não é dogmático. É uma das lições de Sócrates. Então, conhecimento ele é construído, não é dogmático, né? Não é dogmático. Ou seja, o que você acha que é uma coisa correta hoje, pode ser que alguns anos não seja mais. Então o conhecimento ele é sempre dinâmico, está sempre mudando, década após década. Claro que a base do conhecimento ela não muda muito, mas os conhecimentos anexos vão evoluindo e podem até ruir, dependendo das novidades que forem apresentadas pela ciência, por exemplo, novidades científicas, e aí vai. Na física, na biologia, na química, né? Tecnologia. Então, para esse filósofo, o conhecimento não é dogmático, rígido ou doutrinário, mas se encontra latente no homem. É pelo exercício da dialética, ou seja, do diálogo. Diálogo quer dizer o quê? Atravessar os lados. Dia é através, em grego, né? E logo o estudo de atravessamento desses assuntos, né? Então o diálogo quer dizer sempre que as áreas devem se conversar. Então os conhecimentos vão se conectando uns aos outros, né? Então pelo exercício da dialética, que analogicamente ao parto, né, ao nascimento do conhecimento, o mestre auxiliaria então a trazer à luz a verdade dormente na alma humana. Bom, que é uma análise da Apologia de Sócrates, século V a.C., né? Então, aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. E isso é realmente um aspecto de Sócrates, né? Sei que nada sei, a frase mais conhecida de todas, né? Então, a resposta dessa primeira questão da Unicamp de 2013 é letra A, de Áustria, letra A de amor, né? De apresentação da primeira questão, né? Então vamos lá. A B é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. Não. E ampliar esses conhecimentos, não só copiar esses conhecimentos ou reproduzi-los, né? Eles foram ampliados ao longo dos séculos, das décadas, principalmente do século XIX para frente. C. A dúvida é uma condição para o aprendizado.
E a filosofia é o saber que estabelece verdades dogmáticas. Ele acabou de dizer que não é esse o pensamento principal. Sócrates não vê o conhecimento como algo dogmático. Então, logo a C está errada e a B também não corresponde ao texto e as informações colhidas pelo Sócrates. Na D, é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-se apenas com as causas abstratas. Também não é verdade. Tanto é que Sócrates vai procurar artesãos, políticos, pessoas reais para obter respostas. Isso na sua obra Apologia de Sócrates, que foi relatada no texto. Bom, então a primeira questão, letra A, resposta, sem eu acho que nenhum problema, né? Uma questão relativamente simples. Na questão 2, de história, Alexandre von Humboldt, que em alemão é D, né? Humboldt, Alexandre von Humboldt, 1769 a 1859, foi um cientista que atualizou o processo das descobertas marítimas do século XVI, classificando-o como um avanço científico ímpar. A descoberta do Novo Mundo foi marcante porque os trabalhos realizados para conhecer sua geografia tiveram incontestável influência no aperfeiçoamento dos mapas e nos métodos astronômicos para determinar a posição dos lugares. Humboldt constatou, indo para a América do Sul, dando a volta ao mundo, conheceu toda a América do Norte, conheceu também a América Central, descobriu a corrente de Humboldt, que é a corrente que vem do Sul e passa pelo Pacífico, pelo Chile, pelo Equador, pelo Peru, né? Constatou a importância das viagens, imputando-lhes valor científico e histórico. Um adaptado de H.B. Domingues, Viagens Científicas, Descobrimento e Colonização no Brasil no século XIX, em Alda Heltzer e Antônio Passos Videira, Ciência, Civilização e Império nos Trópicos, Rio de Janeiro, 2001, página 59, editora. Acesse editora. Bom, assinale a alternativa correta. Bom, dentro do que a gente está vendo sobre o Humboldt, que foi um grande explorador, né? Bom, é legítimo que um representante do cientificismo. O Humboldt, ele era um homem das ciências naturais, né? Ele era um naturalista, geógrafo, ele era um antropólogo também, uma mistura de vários conhecimentos dentro de um... Reconhecidamente teve grandes contribuições às grandes navegações, né? Cartografando os Andes, diversas regiões do Brasil, por exemplo, da América do Norte, Canadá, regiões do México, regiões da América do Sul, também do Pacífico. Ele fez grandes progressos na geografia, na astronomia, na história natural, né, como já havia falado. Avanço técnico de navegações, ele fez grandes contribuições observando as correntes do Pacífico Sul, como já falei, né? Dentro do século XVIII, certos governos e sociedades da Europa organizaram viagens marítimas nas quais a busca do conhecimento geográfico sobrepujava os interesses comerciais, como, por exemplo, James Cook, né? 1728. Outro cara importante também, o James Cook, que também fez grandes explorações mesmo para conhecer novas terras, né? Descobrindo então a Austrália, Nova Zelândia, as ilhas, várias ilhas pelo Pacífico, pelo Índico, né? Depois foi morrer numa das ilhas do Pacífico por nativos. Bom, essa questão vai falar preposição A, vamos ler. O tema dos descobrimentos relaciona-se ao estudo, melhor dizendo, da inferioridade da natureza americana, que justificava a exploração colonial e o trabalho compulsório. Não foi para menosprezar os nativos que o Alexandre von Humboldt veio para cá. B. Humboldt retoma o marco histórico dos descobrimentos e das viagens marítimas
e reconhece as contribuições para a expansão do conhecimento científico, sem dúvida. Ele fez grandes explorações, reconheceu regiões do mundo, regiões do Canadá, regiões dos Estados Unidos, como a Califórnia, por exemplo. O estado de Portland, também o estado de Washington. O Humboldt fez vários estudos no norte do México, na região noroeste do México, nas regiões dos Andes. Ele fez grandes contribuições, descobriu várias espécies de animais, na Amazônia em geral, né? Na Venezuela, enfim, na Colômbia, andou por vários lugares, Peru, né? Bom, ele foi um grande explorador. Essa é a resposta, então, para a B. Resposta letra B. Na C, os conhecimentos anteriores às proposições de Galileu foram preservados nos mapas. Bom, aqui não está falando de Galileu, né? Logo a questão se torna errada. Conhecimentos geográficos do mundo, o resultado do descobrimento. Bom, aqui não é bem o que está dizendo o texto. Então, acima do texto, não é a resposta. E D, os descobrimentos tiveram grande repercussão no mundo contemporâneo por estabelecer os parâmetros religiosos e sociais. Bom, o texto não aponta esses aspectos. Está apontando o cientificismo do Alexander von Humboldt, que foi um grande navegador e explorador, né? Cientista natural. Bom, então, resposta letra B de bola. Lembrando que a Unicamp, os itens vão de A até D. Vai, A, B, C, D. Diferente do Enem, diferente da FUVEST, você tem 5 preposições para cada questão. Nesse caso, a Unicamp só usa 4. Bom, na questão 3, quando os portugueses começaram a povoar a terra, aqui uma questão sobre os portugueses, né? Começaram a povoar a terra, havia muitos índios pela costa, junto das capitanias. Por que os índios se levantaram contra os portugueses? Os governadores e capitães os destruíram pouco a pouco e mataram muitos deles. Outros fugiram para o sertão, e assim ficou a costa despovoada de gentio ao longo das capitanias. Junto delas ficaram alguns índios em aldeias que são de paz e amigos dos portugueses. Bom, isso aqui é um texto do Pero de Magalhães Gandavo, Tratado da Terra no Brasil. É um livro antigo, de 1570, né? Uma narrativa, conforme o relato de Pero de Gandavo, escrito por volta de 1570, naquela época. Bom, a alternativa que confirma esse texto, a colonização portuguesa, iniciada em 1530 no Brasil, na verdade, né? A exploração, né? Porque nós não fomos colonizados inicialmente, é a exploração, que é chamada de colonização, com a implantação da lavoura canavieira, né? Recorreu a escravos indígenas, mão de obra que seria então substituída pela africana anos depois. Então começa então pela economia canavieira, introduzida no Nordeste do Brasil, especificamente em Pernambuco, na capitania de Pernambuco, né? E aí começa então a exploração. Esse é um grande legado dos portugueses até hoje. O Brasil tem produtos de exportação, que é o açúcar, e produtos de uso interno, que é o etanol. Uma grande produção de etanol. E de plástico também, que agora o etanol serve para a fabricação de biodiesel, de álcool, e de plástico biodegradável. Um grande legado dos portugueses. Analisando então a chegada ao litoral, os consequentes choques entre europeus e nativos, os indígenas, forçaram os últimos a abandonar o litoral, fugindo da perseguição dos portugueses. No entanto, esse deslocamento não livraria o que são chamados de ameríndios, né, os índios da América, de um processo de destruição com o advento da colonização para o interior. Eles foram caçados, né, depois pelas bandeiras, mais tarde, bem mais tarde, né, pelos próprios portugueses, né, resultando então no avanço da colonização para o interior, anos depois. Assim com a atuação dos bandeirantes no sertão, né? Os bandeirantes também vão colonizar o sertão do Brasil,
que é o interior brasileiro, inicialmente caçando os índios, depois usando essa mão de obra e também se miscigenando com eles. Bom, na análise que a gente vai fazer dessa questão específica, as aldeias de paz eram aquelas que a catequese jesuítica permitiu o sincretismo religioso. Não, os jesuítas, inicialmente, para solucionar conflitos indígenas e portugueses, não, eles colonizavam mesmo com a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E não deixava. O sincretismo vem bem depois, principalmente na Bahia, né? Que há uma miscigenação então de vários dogmas, dogma africano, né? O candomblé e outras seitas africanas com o catolicismo. Então a não está correta. Na B, a violência de paz, então a violência contra os indígenas foi exercida com o intuito de desocupar o litoral e facilitar a circulação de ouro entre as minas e os portos. Bom, nessa primeira leva ainda não existia essa perseguição ligada ao ouro. Anos, décadas depois, centenas de anos depois, sim, mas não nessa época, tá? Apresentada no texto. E C, a fuga dos indígenas para o interior era uma reação às perseguições feitas pelos portugueses e ocasionou o esvaziamento da costa. É verdade. Então, a letra C, correspondendo ao que a gente já narrou anteriormente, né? Os portugueses introduziram a lavoura canavieira, né? Exploraram os indígenas, depois exploraram os africanos, os escravos africanos. E D, houve resistência dos indígenas à presença portuguesa de forma semelhante às descritas por Pero Vaz de Caminha em 1500. Não, pouquíssima. Pero Vaz, pelo contrário, ele mostrava que os índios, com trocas de espelhos ou objetos como pentes, eles entregavam flechas, entregavam cocares aos portugueses. Então foi muito fácil lidar inicialmente com os portugueses. Claro, os tupinambás, outras etnias deram muito trabalho, né? Não foi tão fácil assim colonizar os índios, não. Tiveram embates, tiveram guerras, mas nada muito forte. Os portugueses estavam muito mais bem armados, muito mais bem preparados, e aí a comparação fica bem complicada, né? Os portugueses levavam vantagem nesse aspecto e em vários outros. Bom, na questão 4, falando ainda da Unicamp 2013, prova de história, uma pobre mulher enforcada, então esse aqui é o texto, vou ler para vocês. Uma pobre mulher enforcada em 1739, por ter roubado carvão, acreditava que não houvesse pecado nos pobres roubarem os ricos, e que de qualquer forma Cristo havia morrido para obter o perdão para tais pecadores. Bom, esse é um texto de Christopher Hill, a Bíblia Inglesa e as Revoluções do século XVII, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003. Então, Christopher Hill, a Bíblia Inglesa e as Revoluções do século XVII, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, página 608. Bom, considerando o trecho acima, podemos afirmar, quanto à sociedade inglesa do século XVII e XVIII, que, bom, a sociedade inglesa era marcada pelo anglicanismo, tinha permanecido como uma facção majoritária. Então, a igreja aqui dominava a Inglaterra, já que o rei inglês ele teve uma cisão com a igreja católica. Então aí é formado o anglicanismo, né? Muitas outras ramificações do protestantismo se desenvolveram, na maioria das vezes, como bases calvinistas das escrituras, etc. Essa multiplicação de facções religiosas traduzia então alguns interesses sociais dos ingleses variados, né? Frequentemente com posturas mais radicais, mais firmes, né? Como exemplos, os Diggers, que eram os escavadores, os cavadores, né? E os Levelers. Os Levelers eram os conhecidos
niveladores, né? Então, cavadores e niveladores. Aqui já falando da população trabalhadora inglesa, né? Contemporâneos à Revolução Puritana. Então, Revolução Puritana do século XVII. Bom, então é um país que estava em franco desenvolvimento nessa época, e a religião ainda era o braço forte do governo inglês, né? Da monarquia inglesa e do governo inglês, né? Então a religião fornecia argumentos para diversos grupos sociais agirem de acordo com seus interesses e necessidades. É verdade, você veja aqui no texto, essa mulher que foi enforcada, ela apresentava então, ela achava que não seria punida, né, por questões religiosas. B. Ainda dominava a sociedade inglesa a ideia de necessidade de confissão intermediada pela igreja. Não é isso que fala o texto. De forma anglicana, ao atacar a propriedade privada, não. A propriedade privada não era atacada pelos anglicanos, né? E D. As revoluções puritana e gloriosa foram um obstáculo ao desenvolvimento burguês. Pelo contrário, essa questão está errada porque foi um incentivo à classe comerciante inglesa de prosperidade. Nesse ponto, a grande diferença entre a Península Ibérica e os ingleses, por exemplo, os alemães, os franceses, que tinham um cunho que era o comércio, e o dinheiro ele glorificava a pessoa. Então, pelo contrário, a D está errada. Essa questão não foi um obstáculo, pelo contrário, a religião nesse caso favoreceu o crescimento econômico, né? Você acreditando ou não na religião, sim, mas nesse caso, nessa época, a religião era muito forte perante os ingleses, né? Bom, então a resposta letra A, né, como já havíamos falado, só para ficar bem claro. E a gente continua aqui na questão número 5. Na questão de número 5, as exposições universais do século XIX, sobretudo a de Londres e de Paris, se caracterizavam. Essas exposições universais tinham um sentido de exposição dos países mais desenvolvidos, de projeção mundial, né, para também apresentarem culturas exóticas da Índia, da China, etc. Como a maioria delas foi realizada na segunda metade do século XIX, início do século XX, que era a época da Belle Époque. Belle Époque, que era um movimento estético, né, francês, a Belle Époque, que também era um período de otimismo e euforia da classe comerciante francesa e europeia, como os historiadores chamam de burguesia. Não gosto muito desse nome, mas é o que se fala em história, né? No quadro da expansão do capitalismo monopolista. Então, era a época de expansão do capitalismo europeu e também a época da Belle Époque. Bom, pelo louvor à superioridade europeia e pela apresentação otimista da técnica e da ciência. Então a gente tem aqui uma euforia do capitalismo, uma euforia do cientificismo europeu com o domínio econômico europeu e colonização do mundo todo, né? Bom, na questão 6, assinale a afirmação correta sobre a política no segundo reinado no Brasil. Segundo reinado que teve como principal participante Dom Pedro II. Então, recomendo a todos que leiam os livros do Laurentino Gomes, né, 1808, 1822 e 1889. Vai ajudar vocês na prova da Unicamp, da Unifesp, do Enem, enfim, um belíssimo relato de um jornalista muito eficiente que era da Veja, fez belíssimos livros falando sobre o primeiro e segundo reinado, né, brasileiro, e a República, a chegada da República. Em dezembro de 1870, data do aniversário de Dom Pedro,
que era de 2 de dezembro de 1870, o jornal número 1, A República, o Manifesto Republicano, né? Foi fundado então o Partido Republicano, 1870, bem no aniversário do Dom Pedro, já fazendo então uma provocação em 2 de dezembro desse ano, né? Fazendo então o Manifesto Republicano e a vontade de muitos brasileiros de promulgar a República, né? O manifesto retomou então ideias da Federação, ideias de Conte, né? Constituição de 1824, estruturou o Estado brasileiro, uma entidade centralista, unitária, estruturada então, consolidada no segundo reinado. Isso levou então as pessoas que idealizaram o manifesto, que viabilizaria o ideal federativo dos Estados brasileiros, criando então a Federação Brasileira Republicana, né? Mas as ideias anticentralistas já haviam sido defendidas em diversos momentos históricos, notadamente também no período regencial. Então, no período regencial, os regentes, principalmente liderado pelo padre Feijó, né? Isso também tomou corpo. Então, na realidade, o segundo reinado ocorreram grandes momentos históricos, como a Guerra do Paraguai, em 1860, 1865. Também a revogação da escravatura dos negros no Brasil, a lei do sexagenário, diversos acontecimentos históricos, o golpe da maioridade, né? Dom Pedro II toma o poder com 14 anos de idade apenas, para conseguir coesão do Brasil, para o Brasil não ter tantos problemas de separação territorial, enfim, vários outros problemas. Então vamos ler agora as preposições. Fiz um relato bem rápido do segundo reinado. Tratava-se de um Estado centralizado, política e administrativamente, sem condições de promover a expansão das forças produtivas no Brasil. Ela tinha um certo condição de promover, mas não era totalmente centralizada ainda, né? B. O imperador se opunha ao sistema eleitoral e exercia os poderes moderador e executivo, monopolizando os elementos centrais do sistema político-jurídico. Não, o Dom Pedro ele era muito hábil. Ele não centralizava todo o poder, não. Existiu a Câmara com o Executivo, mas claro que ele comprava os políticos da época, gerando os barões, né? Então ele sempre agradava a classe política moderadora do Executivo, não só manipulando, ele não era um monopolizador total existiam os políticos, os senadores e tudo mais, mas era diferente, ele era hábil politicamente. O Dom Pedro foi o cara, a pessoa, melhor dizendo, que mais dominou o Brasil por mais de 60 anos. Foi a pessoa que mais comandou o país por aproximadamente mais de 60 anos. Ele era muito hábil politicamente. Ele não era um ditador. Ele era hábil. Ele conseguia agradar tanto os moderados quanto os que tentavam criar a república, que eram os republicanos, que já existiam. E C. Surgimento do Partido Republicano em 1870 institucionalizou uma proposta federalista que já existia em momentos anteriores. Verdade. Então, essa é a resposta. Letra C. E D. A política imigratória, o abolicionismo e a separação entre igreja e Estado fortaleceram a monarquia. Jamais o Dom Pedro quebrou seu laço com a igreja. Então, a D se torna errada. O Dom Pedro continuava tendo laços com a igreja católica. E a monarquia e suas bases sociais na década de 1870. Isso não é verdade, então resposta letra C. Mais uma questão, da questão 6. Agora vamos para a questão 7. Só relembrando, a questão 6 é C. Questão 7, a última desse bloco.
Em discurso proferido no dia 13 de março de 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, afirmou: o governo grego tem operado numa atmosfera de caos e extremismo. Isso em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. A extensão da ajuda a esse país não quer dizer que os Estados Unidos estão de acordo com tudo o que o seu governo tem feito ou fará. No momento atual da história do mundo, quase todas as nações se veem em contingência de escolher entre modos alternativos de vida. E a escolha frequentes vezes não é livre. Ou seja, o mundo da democracia e a ditadura socialista, né? Documentos históricos dos Estados Unidos, São Paulo, Harold Seared, 1980. Considerando o discurso do presidente Truman, bem como os processos históricos do pós-Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que, pós-Segunda Guerra Mundial, desde 1946 o governo grego, capitalista pró-ocidental, né, ele estava muito próximo da cortina de ferro. Então, a Grécia fazia limite com a Albânia, com a Iugoslávia, com a Bulgária, que já faziam parte da cortina de ferro, que era conhecida, era o limite entre o mundo capitalista e o mundo socialista, vamos pensar assim, né? Desde o final da Segunda Guerra Mundial, chamada cortina de ferro. Bom, devido aos interesses ingleses no Mediterrâneo, os ingleses estavam presentes em Malta, Chipre e no Canal de Suez, que eram possessões inglesas da Grã-Bretanha, né? A Inglaterra dominava o extremo leste do mar Mediterrâneo, né? E também a entrada do Mediterrâneo, que era o Estreito de Gibraltar, na Espanha, né? Bom, em consequência da Segunda Guerra Mundial, o presidente Truman leva o cenário da Guerra Fria, onde já apresenta os problemas da Guerra Fria, que principalmente levavam Estados Unidos e seus aliados, inclusive o Brasil, contra a União Soviética e os seus aliados, né, os seus principais aliados políticos, que eram a China, o Vietnã, os países da Cortina de Ferro, Bulgária, Iugoslávia, Albânia, Romênia, Bulgária já falei, Tchecoslováquia, Polônia, a Ucrânia, todos esses países que a gente vê hoje, vários outros, né? Bom, com relação então ao que disse o Truman nesse texto, o pós-guerra, né? Qual seria a afirmação correta? A. Contingência de escolher entre modos alternativos de vida se referia à escolha entre fascismo alemão e democracia liberal. Não, se é o pós-guerra, o fascismo alemão já tinha caído. Hitler já tinha morrido, ou não, né? Mas a Alemanha já tinha perdido a guerra e o fascismo alemão já tinha caído por terra e a Alemanha depois se tornaria uma democracia, social-democracia, né? Bom, a B, o caos, melhor dizendo, do governo grego era uma referência aos problemas da Grécia, o mercado comum europeu e na necessidade de ajuda do governo de Atenas. Não, isso é um problema atual. A Unicamp é uma pegadinha, né? Isso é um problema atual com o mercado comum europeu. Naquela época não tinha ainda, em 1947. E C, o discurso nasceu do declínio do auxílio britânico na região da Grécia e da ascensão americana no contexto da Guerra Fria. Verdade. Então está aí uma rusguinha, né, contra os americanos, contra a Cortina de Ferro e seus aliados. E D, o discurso era uma resposta ao Plano Marshall, que o governo de Londres tentava impor para a Grécia. Na verdade, não foi Londres que impôs o Plano Marshall à Grécia, sim os Estados Unidos. O Plano Marshall é americano e não é inglês. Logo, a resposta correta é C. Só dando uma esticadinha rapidinho aqui, a gente pode terminar, então, falando da oitava questão rapidamente.
Bom, continuando aqui na questão número 8, o estudo da ilustração nunca mais foi o mesmo após o Holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial, a crença ingênua no poder regenerador da razão inviabilizou-se, estilhaçou-se a cômoda certeza de que as luzes foram a filosofia da burguesia triunfante. E dos 4 pontos da Europa surgiram evidências acerca da amplitude e variação do fenômeno, que não caberia mais considerar nem apenas burguês, nem eminentemente francês, nem restrito ao século XVIII. Adaptado de Laura de Mello e Souza, www.revistadehistoria.com.br, seção Artigos das Paixões Intelectuais, 2012. A partir do texto, é correto afirmar que, bom, de acordo com o autor, o holocausto praticado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial derrubou a crença no triunfo da razão. Então aqui, metendo o pau no holocausto, né, que realmente foi uma coisa terrível, o holocausto gerou a morte de mais de 6 milhões de judeus na Europa, que foi um absurdo, né? E também, como relatado no texto, a queda da razão, a falta de razão, principalmente dos nazistas em relação aos judeus, que eram os bodes expiatórios para a crise econômica alemã do período da década de 30. Os judeus pagaram o preço pela invenção nazista, que eles eram, então, o povo que atrasava a Alemanha. Não é verdade isso. Isso é absolutamente incoerente hoje, né? Bom, então, a avaliação da filosofia das luzes, do iluminismo, desenvolvida na França, como relatada no texto, apresenta um conjunto de valores europeus, de igualdade, fraternidade, né? Igualité, fraternité, e igualdade, fraternidade, e toda essa relação entre o iluminismo e a falta de razão dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, né? Bom, o que a gente pode dizer então do genocídio dos judeus é o que a gente vai responder agora aqui as questões. Então é correto afirmar a experiência do Holocausto do século XX pode ser interpretada como a negação do projeto de luzes, porque rejeita a eficácia do poder do Estado. Não. Os nazistas e fascistas tinham como eficácia o poder estatal, o poder do Estado, sobrepunjando os interesses da população. Então a A está errada, e também não é a negação do projeto de luzes, né? Total negação, né? Total ditatorial força para exterminar uma população que era vista por eles como atrasadas ou que não colaboravam com os europeus. Isso não condiz com a razão, né? A B, compreensão das luzes, isso aqui falando do iluminismo, né? Não se prende à explicação do triunfo da burguesia na classe comercial, exigindo um estudo mais amplo sobre os seus impactos na Europa. Sem dúvida. Então, o que como ela chama a autora, Laura de Mello e Souza, ela vai investigar então a compreensão do iluminismo não se prende a explicações somente do triunfo da classe comerciante, que é chamada, ao meu modo de ver, historicamente errada, de burguesia, né? Bom, a C, o projeto das luzes difundiu o ideário do progresso contraditoriamente ensejava o conhecimento científico. Não é contraditório o conhecimento científico e o progresso. Eles andam juntos, logo a C está errada, né? E D, o ideário das luzes ajuda a compreender as revoluções liberais do século XVIII e XIX, que defendiam a intolerância religiosa. Se é liberal, a intolerância não bate a questão, né? Então a D está errada. Letra B de bola é a resposta do nosso exercício. Que vem dizer que o iluminismo ele vai além da análise do triunfo comercial da Europa, dos comerciantes, dos burgueses, né? E exige um estudo mais amplo dos impactos na Europa. Foi dramático o Holocausto.
Foi o pior momento da Europa em séculos, né? Foi o caos, o caminho do caos e não da razão, né? Na questão 9, a gente vai ver agora, a última questão desse bloco, desse vídeo, dessa videoaula. Na América Latina, África, Ásia e Europa, a violência deixou uma marca de sofrimento e luto no contexto de regimes ditatoriais, guerras civis ou invasões ao longo do século XX. Passados os conflitos, as próprias sociedades têm buscado estabelecer a verdade sobre os crimes ocorridos. Nesse contexto, mais de 30 países do mundo criaram comissões da verdade, que são organismos de investigação não judiciais. Bom, vale lembrar que é uma piada, às vezes, o governo brasileiro criar a Comissão da Verdade que ela mesma criou, né? Porque no período da ditadura militar aqui no Brasil, por exemplo, os governantes nossos, muitos deles eram terroristas de Estado, que estavam tentando matar os militares. Então, o crime dos dois lados. Claro, tentando defender uma ideologia do socialismo contra o militarismo, a ditadura militar, com aval dos americanos, né? Mas é um revanchismo do governo atual, por exemplo, querer, depois de 40 anos, descobrir tantos culpados que já estão com 90, 80 anos, muitos já morreram, né? E eles mesmos não são exemplos para caçar ninguém, né? Bom, tá aí um relato. As comissões da verdade. Então, as comissões da verdade, denominação do órgão brasileiro ligado ao tema, para descobrir os exageros da ditadura militar no Brasil, né? Por exemplo, o caso mais conhecido da ditadura militar é o caso Herzog, né? O Vladimir Herzog, que morreu em 1976, né? Um ano antes de eu nascer. Ele foi enforcado, mas na verdade os militares colocaram como se fosse um suicídio. E o Vladimir Herzog não se suicidou, pelo contrário, foi morto, né? Ele estava criticando o período do Geisel, né? Que ainda era uma época meio conturbada do Brasil, né? Os militares ainda estavam com mão pesada e enforcaram ele, né? Ele não se suicidou coisíssima nenhuma, como é o relato real do DOPS. Ele com certeza foi torturado e morto dentro da cela, né? Esse caso é muito conhecido. Vocês devem ler, vocês são mais jovens, devem ler tudo sobre esses acontecimentos, vocês entenderem a ditadura militar, que muitos dos pais de vocês viveram essa época, né? Eram jovens ainda, mas viveram essa época. Bom, as comissões da verdade surgiram em países que tiveram experiências traumáticas, como as ditaduras no Chile e no Brasil, foram organizadas durante as lutas de resistência aos regimes ditatoriais. Não, elas só foram criadas agora, décadas depois. Então a A está errada, né? B. Sustentam que o conhecimento do passado interessa às vítimas e os seus familiares, devendo ficar restrito a esse universo. Não. A Comissão da Verdade tenta punir, prender ainda os militares da antiga. Por exemplo, nesse momento, agora aqui no Brasil, a história do Rio Centro, que foi uma bomba que explodiu num centro de atividades, como se fosse um AMB do Rio, né? Um centro de convivência. O Rio Centro, então, foi uma bomba que explodiu, matando lá várias pessoas ligadas, então, ao movimento contrário ao regime militar. E agora, depois de quase 40 anos, 34 anos depois, por aí, estão tentando agora prender um dos articuladores desse problema. Bom, por que não fizeram na época, né? Tantos anos depois. Agora, é claro que deve-se resgatar essa história. Para os familiares deve ser realmente bastante duro, né? Eles querem saber realmente o que aconteceu com seus familiares que morreram naquela época. A SEM, então, constitui um instrumento político que tem como objetivo o estabelecimento de sentenças judiciais aos culpados
o pagamento de indenizações às vítimas. Constitui um instrumento político, não, jurídico, né? Instrumento jurídico. Esse é o erro dessa preposição. E D. Existem vários países que indicam que as práticas autoritárias não foram um fenômeno de uma só nação, nem se restringiram a uma forma de conflito. Letra D é a mais correta nesse caso. Apresenta então a resposta desse item. Bom, o que a gente pode dizer que a Argentina, o Chile e o Brasil, dessas três, o Chile e a Argentina foram mais violentos, até mesmo do que o Brasil, né? O Brasil foi um pouco mais light, vamos pensar assim. Morreram centenas de pessoas, chegou a milhares de pessoas, né? Mas na Argentina e no Chile, o problema foi maior ainda. Houve ocultação de cadáveres, como teve aqui em São Paulo, por exemplo. Teve vários problemas. O Pinochet no Chile, né? Pôs para quebrar mesmo. Né? Como diz meu pai, os uniformes da polícia chilena ainda lembram dos nazistas da Segunda Guerra Mundial. Então, eram anos de chumbo mesmo. Se você reclamasse, fizesse os estudantes reivindicassem melhorias de educação, muitos deles poderiam morrer, ser presos e torturados. Né? E esperamos que isso não ocorra mais, né? Que realmente não é nada bom você estar num regime autoritário que você não pode reivindicar as suas aflições, seus desejos, as manifestações são justas, né? No Brasil hoje a gente vive um momento de democracia torta também. O Brasil hoje parece uma ditadura, todo mundo morre de medo do governo, a violência se expande e a democracia não é tão desenvolvida no Brasil como falam, porque a corrupção é endêmica em todos os lugares. Então a gente vive uma falsa democracia no Brasil, na Argentina, no Chile, um pouco menos, no México uma falsa democracia, e muito menos na Venezuela. Talvez seja a ditadura mais clara que existe na América do Sul, e que eles insistem em dizer que vivem numa democracia. Então, um grande abraço a todos, essa aula bastante ilustrativa, espero que vocês tenham gostado. São vários aspectos, desde a Grécia do século V a.C. e os movimentos ditatoriais dos anos de 1960, 70 e 80. Um grande abraço a todos, estudem bastante, vale a pena ler muito história. O povo que sabe história evita os erros do passado, melhora o futuro. Um grande abraço a todos.